Aqui está Catarina Marçal Pereira, uma jovem rapariga que veio de propósito das férias para estar aqui hoje. Olá, Catarina. Obrigada. Bem-vinda ao programa. Vieste de propósito, não é? Já estavas de férias? Sim, estava no Algarve, estava a apanhar sol, tive vir para aqui. E vieste de propósito. E depois voltas a correr para a praia. Sim. Estás a tirar umas fériasitas que bem precisas, não é? Pois é, tu consegues descansar, porque tu tens um canal de YouTube, tu cantas, tu já tens 16 anos? Não, ainda não. Ainda não, está quase? Em setembro. Faz em setembro. 15 anos e já escreveste 3 livros. Quando é que tu arranjas tempo para estar com os amigos, para ver filmes? É complicado, eu não durmo, tipo, eu vivo muito de café e... A sério? E todo o tempo livre que tenho é para escrever ou para estar com os meus amigos. Muito bem. E é um grande prazer para ti escrever, certo? Desde muito pequenina que, assim que aprendeste a escrever, começaste logo a contar as tuas histórias, ou não? Sim, quando eu era pequenina, na primária, comecei por escrever poemas e quando tinha 8 anos apresentei os meus poemas num sarau de poesia de Vila de Conde. E depois fui para contos e depois comecei a escrever histórias maiores. Tipo, e comecei a escrever fanfictions na internet que já eram mais completas. Começaste por escrever fanfiction de quê? De celebridades, a minha primeira, acho que era uma da Selena Gomez e do Zac Efron. Basicamente é ficcionares a vida de celebridades, é isso? Sim, é que pego nas personagens, que são celebridades, que sou fã de, e depois crio uma história à volta disso. É muito giro. Às vezes a história que tu querias que acontecesse, não é? Sim. É uma boa forma. Olha, eu sou fã destas duas pessoas, o que eu gostava que acontecesse era isto. E vais escrever. Sim. Sim. E depois como é que daí saltaste para, por exemplo, este último livro, o 2396, ou o 2396, ou o 2396? Ou melhor, como é que se diz? 2396. Tinha razão. Criada para matar. Como é que tu depois, de onde é que te vêm estas ideias? Como é que tu disseste, ok, tenho aqui uma ideia, que isto não é um conto, é um livro, vou escrever? O meu primeiro livro foi mais... Tipo, começou por ser uma fanfiction, depois evoluiu para livro. O Broken, não é? Sim, o Broken. Mas o 2396 já escrevi no âmbito de ser um livro mesmo que eu queria publicar. E queria fazer algo um pouco diferente, porque o Broken é um pouco tipo um romance, um pouco mais infantil, enquanto o segundo já é... Foste tu criaste giro que tu, com 15 anos, já podes dizer, não, o outro livro que eu escrevi era muito infantil. Muito infantil, agora estou mais madura. Eu tinha 13 anos já. Tinhas 13 anos quando escreveste o Broken, então. Sim. E tu, para este, criaste então as personagens, não é? Sim, eu, como era uma fanfiction no início, também me inspirei de celebridades, mas criei algumas personagens e fui pondo no Wattpad, que é um site onde se põe fanfictions, e fui pondo capítulo por capítulo. E foi ganhando algum sucesso. Tinhas muita gente a ler? Sim, cheguei até 400 mil leituras. Isso é incrível, e tinhas muita gente a dizer, queremos o próximo capítulo, o que é que vai acontecer? Sim, eu punha o capítulo e já havia logo comentários, eu gostava muito. Então, e tu quando punhas o capítulo já sabias o que é que ias falar no próximo, ou já sabias o final da história, ou foi um bocadinho à medida que... Não, quando eu comecei o livro eu tinha uma ideia como ia ser, mas depois mudou porque, como escrevia um capítulo todas as semanas, ia mudando as minhas ideias e o que eu queria fazer na história. Ok, então... Vocês estão ao início podias pensar, não, eles no fim estão todos mortos. E depois ias escrevendo, não, afinal estão todos vivos. Ou seja, também isso ias mudando e ias escrevendo ao sabor do vento, não é? É muito giro. E quanto tempo é que tu demoras a escrever um livro? O meu primeiro demorei 1 ano, mais ou menos, e demorei mais tempo para o segundo porque fiz uma pausa, porque não sabia como é que eu queria acabar. E pronto, é mais ou menos 1 ano, algo assim. E isto é a primeira parte de uma sequela. Ou seja, isto vai ter uma sequela, é a primeira parte de 2 livros, não é? Ou seja, já pensaste de propósito também, olha, vou parar aqui, que é para depois lançar o próximo e não sei o quê. Sim, parei mesmo no momento onde toda a gente quer saber o que vai acontecer a seguir. Espera. És mesmo... como se fazem nas séries. E já sei o que é que vai acontecer, agora só estou a escrever. Estou a aproveitar as férias para escrever. E tu ouves o feedback dos fãs e podes alterar, no caso deste livro, tu, consoante o feedback daquilo que as pessoas esperavam ou por aí fora, tu foste criando, mais ou menos, querias satisfazer as expectativas deles ou querias surpreendê-los? Sim, eu tentei um pouco ouvir, ver os comentários e ver o que é que queriam, mas também queria manter a mim, não queria só escrever o que eles queriam. Também que havia alguns comentários com algumas sugestões que eram um pouco estranhas e não queria pôr isso no livro. Há sugestões que tens que ignorar, não é? Tipo trolls, não é? Também há os trolls dos livros. Então não há? Não é?
Há trolls em todo lado. Há trolls em todo lado. Até fazer rifas. Olha, e conta-nos um bocado da história do 2396 Criada para Matar. Como é que te lembraste desta história e do que é que trata? Porque é muito diferente do outro, como estavas a dizer, não é? Este livro passa-se num tema pós-apocalíptico, é depois de uma terceira guerra mundial. E conta a história da Eleanor Rosewood, que é uma rapariga que tem 18 anos e está num grupo que é um grupo que gosta de matar outros grupos de sobreviventes. Ok. E é mais um ponto de vista de alguém que costuma ser o mal da fita nas histórias e queria fazer, porque em quase todas as histórias que eu vejo é sempre a história daquele que, pronto, é visto como o bom da história. Eu queria O fazer bonzinho, que a maior parte das vezes nem sabe que é o bonzinho e descobre meio que é o bonzinho e depois no fim tem que matar Que é o o mauzão. herói, é o herói. Sim, eu queria fazer do ponto de vista de alguém que é considerado a pessoa má da história. Isso é muito giro. Com 15 anos e já estás a escrever livros a inverter a própria estrutura das histórias, a fazer anti-heróis. Isso é muito giro. Tu com 50 anos vais estar a escrever o quê? Não sei bem. Nem sei se Tu gostavas de mas continuar a escrever para o resto da vida? Gostava, se eu continuar a ter ideias, eu continuo a escrever. Mas também, como também tenho outros gostos, gostava de fazer tudo. Mas é porque olha, foste tu que fizeste as ilustrações do teu livro? A do segundo foi o meu amigo, João, não fui eu. Ok. Porque eu sei que também desenhas, não é? Desenho, sim. Então Cantas? És uma excelente cantora também. Tens um canal de YouTube, não é? Sim. No meio disto tudo, como é que tu consegues alimentar o teu YouTube? É difícil porque agora estou mais concentrada em escrever porque tenho de fazer a sequela, mas eu tento fazer horários e tipo chego da escola e vou logo gravar e depois... É espetacular porque há gente, eu incluído, que chega a casa no fim do dia de trabalho e pensa assim, pá, agora não vou ter tempo, eu preciso descansar. Pá, depois faço aquilo que eu ando a pensar fazer há imenso tempo. Tu, com 15 anos, já tens um YouTube, tens vídeos em que cantas, já escreveste não sei quantos livros e arranjas sempre tempo também para fazer as tuas coisas, não é? Para projetos pessoais, não é? Regras-te mesmo, organizas-te muito bem como... É uma questão de Como uma organização. profissional mesmo. Eu tenho um horário que eu ponho no meu quarto para ver o que é que eu tenho de fazer nesse dia, porque senão perco-me, não consigo fazer nada. E também tens um calendário que diz agora dormir, 2 horas, parar de dormir para gravar mais um bocadinho. Isso é muito giro. Olha, e quando escreves os teus livros, isto é uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho para os escritores, porque normalmente os escritores também, por muito fora ou fantasiosa que seja a história, vão buscar muito da sua própria vida e das suas influências, vão buscar um amigo e mudam-lhe o nome. Tu também fazes isso. Tu tens amigos aí ter contigo e a dizer, olha, neste livro eu sei que eu sou este. Buscar aquela história connosco. Acontece isso ou não? Sim, no segundo eu pus lá mesmo o nome do amigo meu porque ele ajudou-me um pouco na história, por isso eu pus, mas pronto. E também no meu primeiro também tem algumas pessoas que inspirei-me de amigos meus, mas também tento criar um pouco as personagens porque gosto de saber o quão longe eu posso ir a criar para a personagem, a personalidade e o aspecto. É tipo, podes brincar, tu podes pegar numa personagem que gostas muito e ires até... Podes matá-la, podes fazer o que tu quiseres com ela. Tu gostas dessa sensação de liberdade. Tu pensas muitas vezes até onde é que podes ir com a personagem e escreves isto e depois pensas, não, eu ainda consigo fazer uma coisa diferente. E voltas para trás e escreves outra vez. Eu gosto de criar personagens complexas e de mudar muito a maneira como elas agem e depois fazê-las aprender coisas e eu gosto muito dessa liberdade. Essa liberdade. E que inspirações e que influências é que tu tens? O que é que tu costumas ler ou ver que depois te inspira para as tuas histórias? A ler eu gosto muito de John Green, é o meu autor preferido. Olha. Está aqui outra fã. E outros autores. Eu leio muitos autores, por isso não consigo agora dizer todos. Pois, porque Tu és daqueles escreve que tem que ler muito também, não é? Pois. Aquela coisa de... Já não tenho muito tempo para ler, mas antes costumava ler mais. Agora está Estás ocupada a escrever as tuas Sim. coisas? Pois, imagina. E ainda assim, para pesquisa também, acredito que faças alguma pesquisa para fazer um livro, não é? Não só para perceber, sei lá, os problemas dos personagens ou como é que eles agem por aí fora. E por isso também ocupa muito tempo, imagino, não é? Sim, no segundo livro tive de fazer muita pesquisa porque era um tema não estava muito familiar com que era depois de uma terceira guerra mundial e tinha de saber muito bem de teorias e... Espera uns meses, que é possível que aconteça uma, porque não só esperas e vês as notícias. Depois se o Donald Trump ganhar, nunca se sabe. Exato. Pois é. E fizeste muita pesquisa. Fiz, estive a ver os efeitos de bombas nucleares em sítios, estive a ver isso tudo. Ah, que sério. Que animação! Uma tarde bem passada. Olha, e tu dizes acho que está algures na internet, se eu não tenho erro, que este livro também é uma inspiração, uma mistura divergente com Hunger Games. Tu já tiveste a oportunidade de estar no Comic Con ao pé da Natalie Dormer, que é uma das atrizes do Hunger Games, não é? Como é que foi essa experiência? Diz à Comic Con e estás ao pé de uma pessoa que és fã. Eu estava um pouco... Não acreditava que estava a acontecer, mas foi surreal, foi. Foi giro à Comic Con.
Foi a Comic Con, eu estive lá a conhecer muita gente que eu via no YouTube e também muitos atores e foi muito fixe. E tiveste com o Monte, que também és fã, não é? Tive. Muito giro. E chegaste a falar com a Natalie Dormer, eu tenho que confessar que tenho um bocadinho de inveja porque eu sou muito fã da Natalie Por Dormer. acaso, já falaste Não várias necessariamente vezes no também. Hunger Games, em tudo que ela faça. Tu chegaste mesmo a falar com ela, estiveste com ela ou foi só à Não, distância? foi só a vi à distância, mas já foi muito surreal estar à beira dela, mas não consegui falar com ela. Mas é daquelas coisas e depois também se conseguisses falar o que é que uma pessoa diz, não é? Fica sempre tão nervosa à frente de um ídolo. Pois é, E não sabia o que depois só dizer. sai. Eu acho que só balbuciava alguma coisa e depois caía no chão. Sim, pode ser com um E diálogo. já tens uma tradução do livro para dares assim a uma Natalie Dormer da vida? Não, eu gostava de traduzir os meus livros, mas não tenho muito tempo, nem tenho alguém que queira Como não traduzir tens os meus. tempo? Eu faço tão pouca coisa. Em vez de não só dormir, Em vez de dormir. paras de também comer, comes só tipo à noite assim uma grande Essa coisa porção de comida, comer, não é? dormir e tomar banho, podes deixar de fazer isso. Exatamente. Olha, e agora no futuro, o que é que tu gostavas de... O que é que te falta fazer? Estás a acabar a sequela deste, o próximo livro e mais? Voltar ao teu YouTube, experimentar outro livro, outra história? Eu já tenho para aí 3 histórias que eu quero escrever, só tenho de escolher qual é que eu quero primeiro. Gostava de escrever livros em inglês e gostava também de me concentrar mais na música no YouTube Ok. e tentar fazer isso tudo. Mas tu és um pequeno geniazinho. Pequeno grande, não é? Nós estamos a ver imagens do teu YouTube. Porque tu desenrascas-te Tu muito cantas, bem no e tu inglês. cantas muito bem. Tu gostavas também, por exemplo, de fazer parte de uma banda? Gostava. Claro que não. Era giro. Que tipo de banda é que tu gostavas de... Imagina que há uma banda que anda à procura de uma vocalista, com tempo livre. Imagina. Que tipo de música é que tu gostavas de... Que tipo de banda é que gostavas de fazer? Gostava de fazer pop e alternativo, que eu gosto muito. Era o que eu gostava. E como é que tu escolhes que músicas é que fazes estes vídeos para o teu YouTube? Mas tu são- gostas, é pedidos dos fãs? Muitas vezes é pedidos, mas também é as músicas que saem que eu gosto e que eu quero experimentar para ver se consigo cantar. É muito um dos meus gostos também. E já te aconteceu teres no YouTube pessoas a comentar os teus vídeos e a perguntar o quê? Também escreves livros? Não sabia, era só teu fã. Tu Sim. cantavas? Eu tinha um que fui ver um cover meu e comentou: também cantas, pensava que só escrevias. E foi um pouco assim. Olha, e escrever letras para música, já tentaste? Ou é uma coisa um bocadinho diferente? Não, eu tenho alguns originais Ok. que eu faço. O que é que tu não tens? Sim, exato. Que Eu pergunta acho parva, incrível. não é? Não, eu também já escrevi um CD, tenho lá em casa, um dia depois apetece no lance. A seguir ao quarto livro, eu lanço o meu CD a solo. Faço a pergunta ao contrário. Tu escreves, já escreveste música, cantas, és youtuber. O que é que tu gostavas de fazer e ainda não experimentaste? Sim, Fazer. isso é melhor. Faz tudo o que quer. Gostava de dedicar um pouco mais à caligrafia, que eu gosto também de fazer. E desenhar de caligrafia, sim. Desenhar letras. Assim que bom. Olha, Eu já treino um pouco, mas gostava de ter mais tempo. é o que sobra mesmo, rapaz. Só sobra isso, que é melhorar a letra. A letra é que é má. Pá, Escreve muito bem, mas a letra é má. dizer isto, tu és uma inspiração de Mesmo. força de vontade e de quando uma pessoa quer fazer uma coisa faz. Pá, eu imagino com 13 anos a escrever um livro e a dizer publiquem isto é o meu livro, eu quero ver isto nas lojas. Como é que foi a sensação de tu chegares a uma livraria com essa idade e de veres o teu livro numa prateleira? Foi um pouco surreal. Tipo, eu só vi o meu livro quando tinha 15 anos, porque eu escrevi com 13, mas depois acabei aos 14 e publiquei aos 15. Ok. E foi quando eu entrei na livraria, estava a ver o meu livro, eu ia sempre à FNAC para ver se ele estava lá, sempre que eu ia ao shopping. Mas é um pouco tipo. Não sei, é quando eu comecei a escrever nunca tive a ideia que isto ia acontecer. Estava só a escrever na internet por diversão. Porque sim. Sim, então quando aconteceu foi tipo. Não sabia muito bem o que pensar. Foi. É quase ver-te de fora, não é? É estranho, é uma sensação. Sim, eu gosto de ficar lá sentada e ver as pessoas a pegar no meu livro. Há um truque que é pô-lo. Era Vais isto lá que eu ia ir dizer. todo. Ah, era? Há Diz lá. autores publicados e muito famosos que ganham prémios que fazem isso, que é pegas no teu livro e começas a pôr por cima dos outros. Ou vais à cena do top, daquela loja que eu não posso dizer, depois começa no em top. F e acaba em sair uma e tem an. Pegas no teu livro e começas a pôr no top. Top 2, está aqui. Que é para também ninguém desconfiar, não é? Se puseres no top 1, desconfiam. Tens de começar a fazer isso. Eu vou procurar o teu livro e vou fazer isso nas lojas. Obrigada. Vou começar a pôr no O melhor no é top. serem amigos a fazer, por acaso. É. Não é? Porque se for ela, depois imagina, vai-se à contracapa e vê-se a fotografia. Ah, você. Quer dizer, não ultrapassará o Sócrates numa cena dessas, não é? Sim, Exato. sim. Não Pagava será, os teus amigos não para comprar os teus chegaremos próprios livros. Isso não é preciso, até porque ela tem muitos Sim, senhor. fãs. Olha, não é? eu convido toda a gente, não sei bem, a ver o quê, a ver tudo, comprar o teu livro, os teus livros e ficar à espera da sequela, que vai ser... Quando é que estás a pensar em lançar o livro? Em dezembro, se conseguir acabá-lo, estou a pensar. Vais Em dezembro é uma boa altura, não é? Dormes juntos uma hora e acabas o livro. Vão ao teu YouTube, que é It's Cat.
não é? Sim. Onde tu também cantas e fazes mais coisas nos vlogs também. E olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigada. Obrigada. És uma grande inspiração para as pessoas que são preguiçosas e que não sabem muito bem o que é que querem fazer da vida. Obrigado por teres vindo ao programa. Obrigada. E boa sorte, olha, e vamos beber mais de ti. Ou seja, Boa maneira de é um bocado acabar, estranho, sim, não é? É foi a uma má melhor maneira de maneira de acabar. acabar. Estamos Obrigado. impressionados com isto, não é? Sim, foi literatura, Parabéns. no fundo. Obrigado.